Um dos maiores problemas da humanidade é que as pessoas, em sua imensa maioria, não vivem suas próprias vidas. Vivem coisas alheias, completamente estranhas. E por isso não conseguem ter noção de si mesmas, da sua essência, da sua vida interior. As pessoas não conseguem se conhecer porque vivenciam coisas estranhas, alheias e alienígenas, né? E por isso a humanidade está tão perdida. Talvez o grande problema da nossa época é justamente isso, essa terceirização da vida, onde as pessoas não vivem elas mesmas suas vidas, preocupando-se com encenações, né, com as novelas. Quantas pessoas não vivem a vida dos personagens de novela ou de séries de TV, né, Netflix, etc e tal, ou filmes? Quantas pessoas estão tão vidradas nesta vida televisiva, no mundo das séries, das novelas, que não conseguem descobrir quem são, não identificam sua essência. Como há aqueles que vivem a vida esportiva, que vivem a vida dos ídolos do seu time, como há aqueles que literalmente afundam nas futilidades, em toda essa degradação moral, como ainda há aqueles que apenas estão nas redes sociais, ocupando-se e preocupando-se com fofocas, seja de celebridades, seja de colegas das redes sociais, ou aqueles que vivem apenas a política de forma bitolada, ou aqueles que são manipulados pela religião, pela espiritualidade bagaceira, ou ainda aqueles que seguem os modismos, as tendências. Ou seja, eu poderia aqui citar mais e mais e mais exemplos. E a humanidade, ela pode ser dividida em diferentes grupos, onde uns seguem isso, outros seguem aquilo, outros mais aquilo, e mais outros, mais aquilo e mais aquilo. E por isso, desde longa data, as pessoas já não vivem mais suas próprias vidas. Não que antigamente, em outras épocas, vivessem, mas talvez vivessem um pouco mais as suas vidas. Porque não existiam as redes sociais ainda. É claro que sempre existiram fofoqueiros que se preocupavam mais com a vida dos vizinhos do que com as suas próprias vidas. Mesmo na época que nem energia elétrica não existia e nem o rádio existia, o aparelho de rádio, né? Havia aqueles que se preocupavam com os vizinhos e esqueciam de cuidar da própria vida. Depois veio a energia elétrica, veio o rádio, veio a televisão, e com a televisão um monte de bugigangas imagéticas e televisivas, e depois, mais tarde, veio a internet, as redes sociais, e daí as coisas se tornaram ainda piores. E com o celular, com o smartphone, ainda mais. Então, a humanidade, ela está afundando cada vez mais nesse processo degradante, onde as pessoas já não vivem suas próprias vidas porque estão preocupadas com coisas alheias. Levando uma vida alienígena. Os seres humanos são alienígenas para si mesmos. Não conseguem um foco, um objetivo, uma meta no sentido espiritual. As pessoas podem até ter metas profissionais, metas materialistas, mas isso não ajuda no principal, que é o autoconhecimento, o desenvolvimento espiritual. Se o ser humano não se conhece, não se desenvolve espiritualmente, também não consegue escolher solidamente uma profissão, uma carreira, construir uma vida
familiar equilibrada. Por isso as famílias estão cada vez mais desequilibradas. Observemos o desequilíbrio nas vidas familiares. Os pais não conseguem educar seus filhos. Aumenta cada vez mais nas escolas, nos anos iniciais, pré-escolar, primeiro ano, alunos com problemas seríssimos, falta de concentração, autismo, desequilíbrio emocional, falta de respeito, de educação. Ou seja, as famílias encontram-se completamente desequilibradas, desestruturadas, porque pais que não se conhecem a si mesmos não têm como educar filhos. Pais que não conseguem se desenvolver a si próprios não podem orientar o desenvolvimento de seus filhos. E assim observamos uma degeneração, uma degradação, uma decadência, geração após geração. Basta olharmos para uma década atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 décadas atrás. Podemos observar ao longo de 10 décadas como as coisas foram piorando. E os seres humanos dos dias atuais se acham tão preparados, tão sábios, tão bem informados pelas redes sociais, pela internet, etc. e tal, sendo que existe apenas um abarrotamento de informações na mente, enquanto que lá dentro, no núcleo, no ser, existe um vazio terrível. Existe um soterramento. Pessoas esmagadas pelo excesso de carga mental, que impede e impossibilita completamente o espírito de se desenvolver, porque ele precisa de espaço. Ele precisa de espaço para a dilatação, para a expansão. E o espaço necessário para a expansão e a dilatação somente pode ser fornecido quando o ser humano coloca sua mente no devido lugar, como um instrumento. Assim o espírito expande e consegue fazer um uso daquilo que está à sua disposição aqui na vida terrena. Mas o ser humano dos dias atuais, o ser humano pós-moderno, ele não tem tempo para expandir o seu espírito, para desenvolvê-lo, porque não vive nem a sua própria vida. Como alguém que não vive a sua própria vida pode promover a expansão do espírito, a dilatação do espírito, para que ele ocupe o seu lugar, o seu espaço, irradiando através da alma, chegando ao cerebelo e por fim ao cérebro frontal, para que surjam pensamentos, palavras. Esse ser humano pós-moderno é completamente unilateral, está apenas aqui na própria mente. E como está na própria mente é que não vive a sua própria vida. Como alguém que está no piloto automático, no cabeção, pode viver a sua própria vida, sendo que não tem noção de si próprio, está na casca, na superfície, absorvendo o que vem de fora, porque a mente é uma esponja toda engordurada de pensamentos, de energias trevosas, de irradiações degradadas, pesadas e turvas. Por isso as pessoas não se conhecem a si mesmas e não vivem suas próprias vidas, porque a mente rouba a cena e rouba o ser humano de si próprio. E este ser humano roubado de si próprio pela sua própria mente não consegue e não pode viver a sua própria vida, porque somente alguém que ouve a sua intuição, que segue as orientações da voz da sua consciência, é que pode viver a sua própria vida.
Para viver a própria vida, o ser humano precisa dar à luz ao que tem de melhor dentro de si. Precisa viver num processo constante de renascimento espiritual, através da vigilância e da oração. Somente quem vive na vigilância é que é ele próprio e que pode viver a sua própria vida. Se o ser humano não promove a constante vigilância, se ele não ora lá nas profundezas do seu ser, ele não é. E se não é, não tem como viver a sua própria vida. E daí vive coisas alheias, vive vidas alheias dos personagens das novelas, dos filmes, os políticos, os economistas, as celebridades, os espiritualistas bagaceiros. O que mais vemos por aí são pessoas vivendo, bem entre aspas, vivendo vidas alheias, enquanto que a própria vida é alienígena para essas pessoas, porque não conseguiram chegar ao seu núcleo. Há uma barreira entre o cabeção e o núcleo. Barreira esta que foi erguida pelo próprio cabeção para impedir o núcleo de se manifestar. Porque quando o núcleo se manifesta, ou seja, o espírito, ele denuncia facilmente as incoerências da mente. E assim a mente é destronada e colocada no seu devido lugar. E a mente deveria ter a humildade para aceitar isso, mas não aceita. Não aceita porque as pessoas encontram-se iludidas pelas fantasias, pelas ilusões, pelos ganhos fáceis, pela ganância, a arrogância, as aparências, as falsas performances dessa existência materialista. As pessoas estão mais preocupadas com as aparências do que com o ser. E são justamente as aparências que personificam a lenha da mente humana. A mente humana queima a lenha das aparências, vive desta fogueira de lenha das aparências. E onde as aparências imperam, as pessoas não podem viver a própria vida. A própria vida somente pode ser vivenciada onde as aparências são colocadas de lado, onde o ser humano não aparenta e não encena mais e vive de fato, fazendo as coisas de coração, com sinceridade, de forma honesta e verdadeira. É assim que se vive a própria vida, sendo transparente para consigo mesmo. Para consigo mesmo, não precisa nem querer ser transparente para com os demais, mas para consigo mesmo. E quem é transparente para consigo mesmo, depois naturalmente, mesmo sem querer ser, será também sincero e transparente para com os outros, porque onde existe a sinceridade interior, a sinceridade exterior depois se manifesta naturalmente, sem dificuldade alguma, porque onde o ser humano é sincero consigo, ele acaba sendo sincero com os outros também. E a humanidade precisa acordar para este fato terrível, talvez o pior, que as pessoas não vivem suas próprias vidas. Como é difícil chamar a atenção dessas criaturas para isso. Mas elas não querem ouvir, porque preferem ficar em suas ilusões, em suas fantasias, suas mentiras autodeclaradas. Tudo isso é sedutor, para esses fantoches manipulados pelo cabeção. A verdade é que as pessoas não querem acordar. A verdade é que as pessoas não querem acordar, porque não querem ser sinceras consigo mesmas, não querem ser. Infelizmente, daí a vida em sociedade continua sendo o que é. Este grande teatro de fantoches, onde as pessoas vivem vidas alheias
e não vivem suas próprias vidas. Isso é um fato. O que eu estou falando aqui é um fato, é uma constatação. E não é preciso ser muito inteligente para perceber isso. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!